Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um concurso para vocês. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, aquele acordo nosso de sempre, né? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Aqui pessoal, a gente vai trazer ali a correção da provinha que a gente teve aí nesse último final de semana, data do lançamento do vídeo aqui, mas é claro, né? Se é a primeira vez que está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Então beleza pessoal, a gente teve ali o concurso para a Prefeitura de Goianésia, no estado de Goiás, para quem está acompanhando aí. A banca aplicadora ali foi o pessoal da Itami, ok? Então, galerinha do Itami aí que fez a aplicação. Professor, eu não sei se teve ali de outras áreas, qual área que eu prestei. Então é o seguinte, pessoal, o pessoal do Itami ali, eles fizeram o seguinte, olha lá. Eles fizeram ali o seguinte, tiveram para outros cargos? Sim. A única prova que até o momento eu tive acesso foi a prova pessoal de pedagogia, que segundo o edital eles chamaram ali de profissional do magistério, ok? Mas professor, e as demais provas? Calma que quando elas saírem no site, quando eu tiver acesso a elas, a gente faz a gravação aqui com vocês também, beleza? Porque é sempre importante, independente se você fez ou não, esse concurso, como eu sempre falo com vocês, né? A ideia é conheça a banca. Então, se você vai fazer um concurso e a sua banca é da Itami, então é claro que é interessante você ver isso daqui, ok? Então vamos lá, galera, sem enrolação aqui, lembrando que, olha lá, data da aplicação da prova, dia 22/10/2022. Então vocês estão vendo aqui, na segunda-feira seguinte a esse final de semana, dia 24, já está saindo aqui a correção para vocês, beleza? Então vamos lá? Seguinte, lembrando como sempre, né? Toda e qualquer anotação que tiver na parte da prova, pessoal, isso daqui a gente pegou prints aí, o pessoal mandou pra gente. Então ignorem, o que vale é o que a gente vai escrever aqui juntos, beleza? Olha lá, essa questãozinha falava assim, uma escada de 25 metros de comprimento, então o tamanho dessa escada aqui, ela tem 25 metros, ok? Está apoiada na parede, deixa eu chegar aqui para o ladinho, né? Está apoiada na parede de um edifício. A base da escada está a uma distância de 7 metros da base do edifício. Então, está falando que da base da escada até a base do edifício, como ele escreveu ali, só que do ladinho, são 7 metros. Então, essa distância ali é a de 7 metros, ok? E aí ele vem comando da questão, né? Ele pede para a gente. Com base nessas informações, a altura do edifício em metros é... Então ele quer a altura daquilo ali. Pessoal, se a gente olhar com calma, né, tirando ali daquela figura, eu tenho a minha escada, eu tenho o prédio e a distância entre eles. E aqui a gente formou um triângulo retângulo. A gente tem um ângulo de 90 graus entre o prédio e o chão. Geralmente, né, na maioria das construções, esse é o ângulo que nós temos. E ele falou que ali é 25 metros, que é o tamanho da escada. Aqui é 7 metros, que é a distância do pé da escada até o muro. E aí, a altura do prédio, eu vou chamar esse cara aqui de x. Então, se eu estou num triângulo retângulo, tenho duas medidas e quero achar a terceira, teorema de Pitágoras, né? Lembrando que aquele famoso lá, né? A quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Esse A é sempre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, o A lá na fórmula que todo mundo conhece é o 25, beleza? Substituindo esse pessoal, então a gente vai ter a hipotenusa, que é o 25 ao quadrado. Os outros dois lados, tanto faz a ordem. Então, eu vou colocar primeiro o x ao quadrado e depois o 7 ao quadrado. 25 ao quadrado, pessoal, vai lá no rascunho e faz, né? 25 vezes 25. Multiplica essa galera, vai lá no canto e treina. Isso daqui a gente vai ter que é 625 igual a x quadrado mais 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Beleza. Então eu vou ter 625, 49 que está positivo, vou passar ele negativo. Só para ficar na ordem que a galera gosta, eu vou primeiro escrever o x, então, e depois o resultado da subtração. 625 menos 49, nós temos 576.
Então, o quadrado eu extraio a raiz quadrada. E aí a raiz de 536. A gente já fez vídeo aqui no canal, a gente tem, procura aí, ensinando a resolver isso, né, manualmente. Você vai lá e vai fatorar o 536. Aqui, para a gente ganhar tempo na correção, eu vou só colocar o resultado, beleza? Raiz de 536, pessoal, 24, ou seja, 24 metros é o tamanho do prédio. E 24 metros, nosso gabarito, olha lá, letra C. C de certo, de certeza que você será aprovado aí nesse concurso. Se você fez e se está estudando para outro, também vai conseguir aprovação estudando com a gente aqui, ok? Então, aplicação direta do Teorema de Pitágoras na questãozinha de número 11. Lembrando, né, pessoal, não tive acesso se teve modelos diferentes de prova. Caso tenha, fique ligado tanto na numeração como na ordem dos itens, porque eles podem mudar, beleza? Vamos de próxima? Olha lá, questãozinha de número 12 dessa prova que eu tive acesso, falava o seguinte: Theo já fez 4 de 5 provas que terá de fazer este ano. Sua média final será calculada por meio de uma média ponderada. Média ponderada, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente tem pesos diferentes, importâncias diferentes para as nossas informações, ok? A tabela abaixo mostra as 4 notas já obtidas e seus respectivos pesos, que eu sempre digo, né? Entre pedaços da minha pergunta, se eu tenho uma tabela, um gráfico, ignora. Lê a pergunta toda primeiro, então pula lá para a parte de baixo. Vamos lá. E ele disse, para ser aprovado, ele terá de obter média final maior que ou igual a 6,5, ou seja, a nota mínima que ele tem que ter para ser aprovado é 6,5. Vamos lá. Nessas condições, para ser aprovado, a menor nota que Theo poderá obter na última prova é... Então, vamos atrás dessa última nota do Theo. Lembrando que a média ponderada, né, pessoal? Eu tenho que fazer, agora sim eu vou olhar para a minha tabela. Eu tenho que fazer a nota que ele tirou vezes o peso. Então, beleza. Na prova 1, olha lá, ele tirou 6,5. Então, o peso é 1 vezes 6,5. Mais, da próxima, olha lá a próxima. Peso 2 e ele tirou 5,8. Então, 2 vezes 5,8. Mais, vamos para o próximo. Na prova 3, ele tirou 6 e o peso era 3. Então, 3 vezes 6, mais. Prova 4, vamos lá. Tirou 4 e o peso também era 4. Então, 4 vezes 4, vamos colocar o pontinho ali. Mais, na prova 5, nota que o peso é 5. A nota nós não sabemos, é o que a gente quer saber. Então, eu vou colocar um x para representar. 5 vezes x. Tudo isso dividido, lembra que média ponderada, eu tenho que somar os pesos. Então, eu vou somar a galera dessa coluna. Vou somar ali. Então, eu vou somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Essa média, para ele ser aprovado, aqui na questão ele falou que tem que ser maior ou igual a 6,5. Então, eu poderia fazer colocando maior ou igual? Pode. Né? Você vai resolver isso aqui colocando maior ou igual a 6,5, 6,5, que é a nota mínima que ele tem que ter. Resolvi com a igualdade, professor, vai dar errado? Não, a ideia do cálculo é exatamente a mesma, beleza? 1 vezes 6,5, 6,5, mais 2 vezes 5,8, 11,6, mais 3 vezes 6, que é 18, 4 vezes 4, 16, mais 5x. Tudo isso dividido por, somando essa galera aqui embaixo, a gente vai ter 15. Então, isso tem que ser maior ou igual a 6,5. Beleza? Para organizar e ficar com espaço, vou fazer essa conta numa outra parte. Eu vou somar quem? Eu vou somar aqui em cima todos esses valores, menos o 5x, porque quem tem variável eu não posso somar com quem não tem. Então, somando 6,5, 11,6, 18 e 16, vou colocar aqui no outro quadro, a gente vai ter 67,1. Mais aquele 5x dividido por 15, isso tem que ser maior ou igual a 6,5. Beleza? Confere lá os valores. Vamos continuar. Aqui agora o que eu vou fazer? Galera, uma multiplicação cruzada, né? Vamos multiplicar cruzado aqui esses valores. Então, eu vou fazer 15 vezes 6,5. Então, eu vou copiar ali, ó, 67,1
mais 5x tem que ser maior ou igual. 15 vezes 6,5, a gente vai ter isso sendo 97,5. Beleza. 67,1 que está positivo, passa negativo. Então vai ficar assim. 5x maior ou igual 97,5 menos 67,1. Ao fazer essa subtração, a gente fica com 30,4. 5 multiplicando, vamos passar ele dividindo, né? Então, 30,4 dividido por 5, o nosso x tem que ser maior ou igual a 6,08. Ou seja, para o TEL ser aprovado, a nota dele tem que ser maior ou igual a 6,08. Então, vamos olhar lá no nosso gabarito. Qual nota dele, né? Vamos dar uma licencinha aqui. Qual nota dele ficou maior do que aquilo? 6,08. Lembrando aqui, ó. Então, qual é o nosso gabarito? A primeira nota que é maior do que 6,08, a gente tem aqui a letra D. D de dado, D de dei conta, de detonei, mais uma questãozinha, ok? Professor, não deu exatamente aquele gabarito. Sem problema, né, pessoal? Ele falou que a nota dele tem que ser maior que... para ter aquela média de 6,5, maior ou igual. Então, entre as nossas opções ali, a opção para ter aquela nota, né, a menor nota, como a gente marcou ali de azul, tem que ser o 6,5, o 6,5. E aí, teria essa interpretação? Coloque para a gente no comentário. O que está achando dessa prova que a Itami fez a aplicação? Achou fácil? Achou difícil? Lança para a gente nos comentários, quero trocar uma ideia com você, beleza? Coloca aí para a gente. Seguindo ali, pessoal, para a próxima questãozinha de número 13 dessa prova que eu tive acesso. Então, olha lá. Questão de número 13 falou o seguinte. Ao dividir o polinômio p de x, que é esse cara, pelo polinômio d de x, então ele fez a divisão, né? Vamos pensar nessa interpretação aqui, ó. Eu estou pegando o p de x, dividindo pelo d de x, ok? Vai montando a ideia ali, uma divisão normal. Onde o grau de p de x é maior do que o d de x. Só para comentar, né, pessoal, para trazer informação. O que é o grau do polinômio? É o maior expoente. No caso aqui, o p de x é de grau 4. Porque, olha lá, o maior expoente dele é 4. Então, esse aqui é de grau 4. Então, você está falando que o d de x, quer dizer, o p de x tem grau maior, né? Grau 4. Aí sim, ou quarto grau. O d de x tem que ser de grau 3, grau 2, grau 1. Ele falou que tem que ser... o grau de p de x é maior, mas isso não vai interferir na nossa resolução. É só para trazer informação, beleza? O que mais que ele falou ali? Obtivemos, né, ao fazer essa divisão, eu tive o q de x, que é esse cara. Então, o resultado da divisão é esse q de x. E o resto, r de x. Então, o resto da divisão, eu tive aqui um resto que ele chamou de r de x. Como o quociente e o resto, respectivamente, né? Vem falando ali dessa divisão. Beleza. Utilizando o algoritmo da divisão de polinômios, podemos afirmar que o valor de d de menos 1 é... Ou seja, eu tenho que encontrar quem é o meu d para depois fazer esse d de menos 1. Parece complicado, pessoal, mas sempre que estiver trabalhando ideia de polinômios, principalmente divisão, mas todos os casos ali, lembra de números comuns, números naturais. Por exemplo, se eu estiver fazendo ali, ó, 7 dividido por 2. Para ter resto a minha divisão, tá? Sem divisão com vírgula. Eu não vou ficar com 3 vezes 2, que é 6, e aí o meu resto é 1. Tranquila essa conta, né? Agora olha aqui comigo. Eu não sei, vamos supor que eu não sei quem é esse 2 que está aqui. Como que eu encontraria esse valor? Concorda comigo que se eu fizer 3 vezes 2, ó, vou colocar aqui no cantinho, 3 vezes 2 mais 1, dá o número que eu dividi? Olha lá, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7, que é o cara que eu dividi no início. Então, essa é a ideia que eu vou aplicar ali no meu exercício. Eu vou multiplicar esses dois valores e somar com o resto. Isso tem que dar o p de x. Então, eu vou escrever isso lá no outro quadro. Olha comigo. Se eu fizer o d de x
vezes o Q de x, mais o resto, isso tem que dar o P de x. Não é a mesma ideia que eu coloquei ali, ó? 3, que é o quê? Vezes o 2, que é o divisor, mais o resto, que é 1. Isso tem que dar igual a quem? Isso tem que dar o número que eu comecei a dividir, né? Tem que dar 7, beleza? E é isso que eu vou aplicar. Então, olha lá com calma. O d de x nós queremos saber. Quem é o q de x? 3x² mais 4. Vamos colocar aqui. Então, d de x... Ou antes disso, antes de substituir, vamos isolar d de x para ficar mais fácil ainda? Olha lá. P de x. R de x não está somando, eu vou mudar do lado da igualdade, então eu vou pôr ele subtraindo. E o q de x que estava multiplicando, eu vou colocar ele dividindo. E agora eu vou substituir essa galera. Quem é d de x para a gente? P de x, olha lá com calma. 7x² menos 2x ao quadrado mais 3. Vamos colocar aqui. Então, meu P fica sendo isso. 7x², olhando aqui na outra nota. 7x² menos 2x² mais 3. Menos o r de x. Vamos lá. Então, menos... Vou colocar em parênteses, para que o meu r de x tem mais termos. Eu lembro disso, olha lá, o r de x. 21x menos 7. Vamos substituir. 21x menos 7. Tudo isso dividido pelo q de x. Quem é o q de x? Lá em cima. De verde aqui, aliás, né? Perdão. 3x² mais 4. Então, vamos colocar 3x² mais 4. Beleza. Organizando isso daqui. Quem é o nosso d de x? Eu vou ficar com 7x² menos 2x² mais 3. Menos com mais, menos 21x. Menos com menos, mais 7. Ok? Já vou fazer a soma direta aqui, pessoal. Ó, 3 mais 7, eu vou colocar 10. Então, vou apagar aqui e colocar um 10. Dividido por 3x² mais 4. Então, aqui ao lado, agora, eu vou fazer o quê? O que o exercício pediu. Olha lá. O que ele nos pede? Aqui de azulzinho no final. Eu quero d de menos 1. O que é isso? No lugar da minha variável, no caso aqui que é o x, eu vou colocar menos 1. Então, eu vou substituir. Quem é o d de menos 1? Eu vou fazer aqui, ó, 7 vezes menos 1 elevado a 4. Toda vez que um número negativo está elevado a expoente par, ele fica positivo. Então, isso aqui vai ser 7 vezes 1, que é 7. Já vou colocar direto. Então, substituindo ali, 7. O próximo, menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Ok? Faz a conta aí com calma, passo a passo. Aqui é só para a gente não levar muito tempo. Mais o 10... menos 21 vezes o x, que é menos 1. Menos com menos vai ficar mais, então mais 21. Dividido por, olha lá, o x ao quadrado. Concorda que vai dar 1? 1 vezes 3, 3. Mais 4. Então, o d de menos 1 vai ser... Continhas lá em cima, pessoal. Fazendo tudo aquilo lá, a gente vai ter como resultado 36. Sobre 7. 36 sobre 7, então, é o nosso gabarito. Vamos olhar lá que você tem esse cara para marcar? Vamos dar uma licença aqui. 36 sobre 7, olha lá, letra B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Arrebentei mais uma questão. Certo? Então, sempre que tiver dúvida, pessoal, sobre contas com polinômios, lembra de um exemplo numérico, igual a gente fez aqui ao lado. Tá? Lembra isso daqui que não vai ter erro. Vamos de próximo? Penúltima questãozinha para a galera da pedagogia, segundo o edital eles colocaram ali, profissional do magistério. Falou o seguinte, acompanha lá comigo. Carol resolveu vender bombons e trufas na porta de uma escola para completar a renda familiar. Beleza. No primeiro dia de vendas, ela faturou R$ 107,50, vendendo 25 bombons e 15 trufas.
Então, se eu tenho duas informações, pessoal, já coloca ali duas letras, duas variáveis. O x e o y, ou igual aqui eu vou colocar b e t para representar bombom e trufa. Então, eu vou ficar com o seguinte, olha lá, 25 bombons mais 15 trufas, isso me deu uma renda de R$ 107,50. Beleza. Seguindo. No dia seguinte, seu faturamento foi de R$ 185. Foram vendidos 20 bombons e 45 trufas. Então, tem uma outra equação. 20 bombons mais 45 trufas, eu tenho como renda disso daqui R$ 185. Galera, duas variáveis e duas equações. A gente tem um sistema. Galera, para resolver um sistema, vários e vários caminhos, né? A gente pode fazer por substituição, escolhe uma equação, isola uma letra e substitui na outra. A gente pode fazer por soma e produto. Antes de resolver, eu posso simplificar, por exemplo, toda a minha conta aqui da segunda, eu posso dividir ela toda por 5, por exemplo, porque 20, 45, 185 divide por 5? Pode. Então tem vários caminhos para resolver, tá? Antes de a gente fazer, pessoal, só para lembrar que agora a gente tem aqui no canal o botão Seja Membro, logo aqui abaixo. Clica lá, dá uma olhada nos nossos planos. E se você não quiser também ali ter esse compromisso de algum plano mensal com a gente, também tem um botãozinho do Valeu para você fazer uma contribuição aqui para o canal, que sempre está trazendo aí conteúdo de qualidade para vocês e o mais rápido possível, beleza? Seguindo ali, olha lá comigo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver isso daqui pelo método da adição. Para fazer o método da adição, eu vou pegar a minha primeira equação toda e vou multiplicar ela, toda a minha primeira equação aqui, eu vou multiplicar ela por menos 3. Professor, por que por menos 3? Porque eu vou ter 15 vezes 3 vai dar 45, eu já tenho 45 embaixo, o menos é para mudar o sinal. Então, ó, 25 vezes menos 3, eu vou ter menos 75b, menos 45t, que eu já tinha dito. 107,50 vezes menos 3, eu vou ficar com menos 322,50. A equação de baixo eu vou só copiar. Lembrando, pessoal, que aqui a gente tem aula no canal explicando bem passo a passo como que resolve um sistema. Aqui a gente está só fazendo a correção da prova aí desse concurso. Aqui agora, quando eu fizer a soma dessas duas, menos 75 mais 20, eu vou ficar com menos 55b. Menos 45 com mais 45, eu posso simplificar, vai embora. Ao subtrair os outros dois valores, eu fico com menos 137,50. Agora aqui eu já vou achar o meu b, né? Multiplicando todo mundo por menos 1, para minha variável ficar positiva. Então, o nosso b, ele é 137,50 dividido por 55. Já vou colocar aqui na outra tela o nosso b, ele vale, fazendo aquela divisão, o nosso b ele vai valer 2,50. O bom de colocar a mesma letra é porque eu sei o que ele está representando, ou seja, o preço do bombom, cada bombom vale 2,50. Para achar algum dos outros, eu posso voltar em alguma das outras equações, em qualquer uma. Inclusive nas que multipliquei, eu posso trazer antes ou depois, que vai ser a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Eu vou, por exemplo, pegar, para usar como exemplo, essa de baixo, o 20b mais 45t, vamos anotar ele aqui. 20b mais 45t, que é igual a 185. Beleza. Posso substituir aqui já direto, posso simplificar, sem problema algum. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer 20 vezes o 2,50, que é cada bombom, mais 45t, que é igual a 185. Vamos multiplicar esse cara aqui junto, que a gente não fez nenhuma multiplicação, né? Vamos fazer ali. 2,50, a mesma coisa que 2,5. Então, 2,5 vezes 20. Esse 20, eu posso escrever ele 10 vezes 2. Ó, a dica para ficar mais fácil. 2,5 vezes 10 é 25. 25 vezes 2, 50. Ó, a continha de cabeça. Então, 50 mais 45t
é igual a 185. Então, 45t, eu vou ter 185 menos 50. 45t é igual a 185 menos 50, ficamos com 135, ok? Vamos apagar aqui o nosso rascunho, né? Sempre pausa a conta aí quando quiser revê-la, volta o vídeo. 135, 45 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Ao dividir, eu vou ter que o valor de t, o valor da trufa, é R$3 cada uma. Então, o valor de cada trufa, R$3. De cada bombom, R$2,50. Agora, vamos dar uma olhada no comando da questão. O que ele pediu para a gente lá no final? Olha lá. Vamos até apagar aqui as outras anotações. Um aluno que comprou 4 bombons e 3 trufas de Carol pagou qual quantia? Então, agora ficou fácil, né? Eu quero 4 bombons e 3 trufas. Vamos lá. 4, o bombom é R$2,50. Mais 3 vezes a trufa, que é 3 também. Beleza. Então, 4 vezes R$2,50, a gente fica ali com R$10. 3 vezes 3, 9. Então, ele pagou no total R$19 para Carol. R$19, vamos dar uma olhada no nosso gabarito? O gabarito aqui fica sendo a letra C. C de certo. C de certeza da aprovação, ok? Última questãozinha, galera, olha lá. Mas antes da gente ir para a última questão, aquele comentário que a gente sempre pede aí, né? Se ainda não se inscreveu no canal, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve, ativa as notificações, troca aquela ideia aqui com a gente nos comentários. Se ainda não é membro, pensa em se tornar membro e clique no botão do valeu. Além de, como sempre, né, pessoal, tem aí o QR Code do Pix sempre rolando aí durante os vídeos, para caso você queira fazer aquela contribuição aqui no canal. Vamos lá. Questãozinha falava o seguinte. Questão de texto grande, né? Vamos lá. Com condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das culturas de segunda safra, a produção de grãos no país deverá atingir 232,5 milhões de toneladas no ciclo, né, entre 2021 e 2022. Conforme indica conforme indica o 10º levantamento da safra publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O volume representa um crescimento de 6,7% em relação à temporada passada, ou seja, cerca de 17 milhões de toneladas. Parte de uma reportagem. Aqui, pessoal, eu já quero usar para dar um exemplo para vocês. É interessante marcar as informações? Sim, né? A galera de quem eu peguei isso daqui, em todas as questões a pessoa veio circulando, ó, ela circulou esse pedaço, circulou esse. Só que cuidado, né? Questões de matemática não quer dizer que você marcou algo, que você encontrou um número, que ele vai ter que ser usado no seu cálculo, que vai ter que ser usado na sua questão. Vamos terminar a leitura. Aqui ele só fez a citação de onde tirou aquela pedaço de reportagem e ele falou: apesar de boa expectativa de produção, a lavoura de soja de Marcelo fica contaminada por causa de uma praga que se propaga de uma forma muito rápida. A contaminação ocorre da seguinte maneira: cada planta contaminada consegue contaminar outras 4 plantas sadias no período de uma semana. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma planta contaminada. Passou uma semana, eu tenho mais 4 plantas contaminadas por aquela uma. É isso que está acontecendo até agora. Seguindo lá. Mais 4 plantas contaminadas no período de uma semana e morrem. Em seguida, essas plantas contaminadas conseguem contaminar outras da mesma forma. Ou seja, essas 4 plantas. Se cada planta contamina mais 4, então 4 vezes 4, mais uma semana se passando aqui, eu vou ter 16. E assim por diante. É isso que ele vem dizendo para a gente, tá? Ao contabilizar os prejuízos, Marcelo pôde ver que, olha a pergunta, o número de plantas contaminadas após 5 semanas, incluindo as plantas que morressem, foi de... Então, quero saber quantas plantas foram contaminadas, morreram total, durante 5 semanas. Então, olha aqui, ó. Aqui eu passei uma semana.
Então aqui eu tenho semana 1, né? Vou pôr primeira semana. Aqui eu tenho segunda semana. Vou para a terceira, a quarta e a quinta. O que eu tinha que encontrar aqui, pessoal? Que a cada semana o meu valor, não estou multiplicando por 4, esse era o padrão que você tinha que enxergar. Ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Então, para achar o próximo, 16 vezes 4, que você vai ter ali 64. 64 vezes 4, a próxima semana, que é 256. 256 vezes 4, 1024. E você chegou lá na quinta semana. Então, ali você tem as suas semanas passadas e o total de plantas que foram sendo contaminadas. Como ele quer o total, então eu quero a soma dessa galera. Basta fazer lá 1024 mais 256 mais 64 mais 16 mais 4 mais 1, fazendo essa soma. Professor, eu enxerguei que isso era uma progressão geométrica, era uma PG. Poderia resolver por PG, a soma da PG? Poderia, mas é aquela questão, né? Estudar matemática não é se prender às fórmulas. Olha aqui, a gente está resolvendo sem a fórmula. Sem, às vezes, a pessoa nem ter enxergado que isso era uma progressão geométrica, que isso era uma PG, tá? Não se prenda às fórmulas, o importante é chegar ao resultado. Aqui eu achei o que foi contaminado durante todas as semanas, vou fazer a soma, beleza. E não era um padrão difícil de se enxergar. Fazendo essa soma, pessoal, a gente vai ter ali, ó, 1365. E olhando aqui nos nossos gabaritos, 1365 é a letra C. C de certo. C de questãozinha detonada, beleza? Então aqui, pessoal, a gente fez ali a correção das questões do concurso de Goianésia para o pessoal da pedagogia, né, segundo edital profissional do magistério. Lembrando que a banca, como está ali acima, foi o ITAME, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!